telespectadores, uma vez mais, a Web Rádio Fraternidade Universal dá sequência aos eventos que temos feito aqui, de temas da religiosidade, principalmente do espiritualismo como um todo, abordando a nossa instituição. Antes de nós passarmos a palavra para o palestrista, eu gostaria, aqui na câmera, de mostrar que o nosso tema de hoje corresponde a um livro, O Cristianismo Reúne, não divide, de autoria do fundador desta fraternidade eclética espiritualista universal. Assim como pretendemos também, numa sequência, falarmos sobre esse evangelho de Umbanda eclética, que na realidade é o codificador da Umbanda eclética no nosso país, por que não dizer, em todo o mundo. A lida com a Umbanda, nesse sentido da Umbanda eclética, foi exatamente o mestre Yoganã, foi quem codificou. E nós podemos perceber, lá à direita, que é uma continuidade da codificação, digamos, do espiritismo clássico, só que utilizando mecanismos da mediunidade mais ligados à psicofonia e um aprofundamento desses trabalhos. Bem, então nós vamos hoje realizar o nosso tema, inicialmente o cristianismo reúne, não divide, alguns comentários aqui que serão feitos pelo nosso irmão sacerdote presbítero Abílio, que é o convidado do dia de hoje, e é o hierofante do Sacro Colégio de nossa instituição. Seja bem-vindo. A palavra, então, o senhor poderá fazer uso da plataforma. Uma boa tarde a todos, telespectadores e aqueles que, por certo, buscam uma forma de adoção, ou melhor dizendo, de eleição de um caminho religioso, né? E nessa busca procuram formas de que possam ser assimiladas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais empírica, se é que podemos utilizar esse vocábulo aqui, ou seja, a prática aliada à parte filosófica, né, da nossa instituição, da nossa religião, né? Porque o nosso próprio mestre Yoganã, ele antes de verbalizar aquilo que ele precisava transmitir aos seus discípulos como roteiro a ser seguido, ele em todas as suas ações, assim, de forma muito natural, né? Nada pré-programado nesse sentido, né? Ele exemplificava, ele mostrava, e repito, de forma natural, não era para... Ele ensinava, evidentemente, que ele era professor nato, né, sem contar que ele era professor catedrático de várias cátedras, né? Mas, assim, de uma forma muito fluente, muito natural para aqueles que o assistiam de perto, né, que tinham diversas oportunidades.
Então, estamos aqui para colaborar com alguma coisa daquilo que nós já porventura tenhamos no pouco, né? Talvez, né? Daquilo que a gente conseguiu assimilar, né? nesses alguns anos de vivência e convivência dentro da nossa instituição. Irmão Olímpio, esse livro, Cristianismo e o Mundo, Não Divide, qual seria a principal mensagem que nós poderíamos transmitir aos nossos ouvintes e telespectadores da proposta desse livro? Bom, o próprio título já sugere, né? Assim, pelo menos de forma, vamos dizer assim, como um pontapé inicial, digamos assim. O que nós podemos deduzir logo de plano, né? É que não há justificativa, né, plausível para o sectarismo religioso, para a divisão das religiões. Ou seja, não estamos falando aqui de uma mistura, né, desordenada das religiões, ou confusa que seja, mas sim de uma forma que cada uma, vamos dizer assim, adote o seu roteiro, mas respeitando o direito de eleição, né, das demais criaturas, né, dos demais irmãos, que é um direito, inclusive, assegurado no nosso país pela nossa Constituição Federal, né? Então, desde que essa religião não recomende, não oriente, não pratique nenhuma forma que eu vá praticar o mal contra o meu semelhante, né? Então, é uma religião que, antes de mais nada, eu preciso respeitar. E se eu tiver alguma dúvida, melhor que eu faça eu abro meus horizontes para fazer uma busca para conhecer os princípios e, enfim, os procedimentos daquela escola religiosa, né? Para eu então ter, se eu tiver que fazer alguma crítica, fazê-la de forma consciente, né? E de forma segura daquilo que está sendo, né, construtivo. Sim. Bem, então, pelo que a gente percebe, as religiões cristãs, todas elas convergem, né, para essa atividade que é a mensagem do Cristo. De que maneira propõe o nosso fundador a chegar nesse nível que não há necessidade de dividir? Cristo é o mesmo, a palavra dele é a mesma, embora já tenha dito claramente que a própria Constituição oferece essa oportunidade de opções. Mas todas aquelas que se dizem servir ao mesmo Cristo, proposta que esse nosso fundador teria para que elas reunissem em torno de um só pensamento filosófico. Ele propõe alguma maneira, um caminho. Bem, porque qual o entendimento que nós podemos usar como ponto de partida para entendermos assim a existência das várias escolas religiosas, né? Podemos simbolicamente traduzir como uma das formas de tradução da máxima do Evangelho do Mestre Maior, né? Quando ele afirmou que na casa do meu Pai existem muitas moradas. Ou seja, são diversos os nossos níveis de evolução espiritual. Nós não alcançamos a evolução da noite para o dia. Então, as escolas religiosas, né, nós podemos entender como formas de reunir pessoas, seres humanos,
dentro de um certo entendimento, dentro de um certo alcance, né, do que seria a divindade, né, e de que forma qual seria a melhor forma de caminharmos em direção a Ele, ao Criador, né? Então, digamos, sem citar evidentemente nenhuma escola assim, por nomes ou por formas de abordagem, né? Porque o próprio Evangelho às vezes costuma ser entendido e interpretado, né, de formas divergentes em alguns pontos, né? Mas nós devemos, nesses casos, levar vamos dizer assim, ao entendimento de que, mesmo e principalmente nessas circunstâncias, cada um de nós só tem condições de verbalizar, de nos pronunciarmos com relação ao nosso sentimento religioso em função já da nossa evolução espiritual. Caso contrário, não há, assim, fica sem vamos dizer assim, sem uma razão substancial, né, para que onde possa se apoiar aquela teoria ou aquela filosofia, aquela forma filosófica com que eu explano, eu explico a minha escola religiosa e busco, né, a catequese, né, daqueles que estão ouvindo, né, de alguma forma, ou tendo algum tipo de contato e, né, evidentemente, dentro daquilo que cada um, porque antes de mais nada, o sentimento religioso, né, ele é sentimento, então tem que fazer eco, né, no interior das pessoas. Ninguém força de expressão, né, mas às vezes se acontecer de algum de nós buscarmos, né, seguir essa ou aquela escola religiosa, se nós não tivermos assim encontrado a identificação interior com aquela corrente, com aquela filosofia, mais à frente nós vamos procurar descobrir aonde é que eu possa encontrar essa identificação, né? Extrapolando um pouco para o dia a dia, o mundo se mostra cada vez mais materialista, cada vez mais competitivo, e nem sempre nós encontramos um percentual que comece a despertar esse interesse individual, do crescimento, do espiritualismo dentro de si. Mas existe um percentual que já reúne essas características e vê que a vida não se encerra na matéria. Diria o senhor assim, olhando para esse percentual de espiritualistas, de religiosos, você acha que os últimos séculos, até em função de sofrimentos, de mazelas, de mudança da organização da sociedade, isso está tendendo a uma unificação? Isso está tendendo a que forme-se um grupo cada vez maior e consolidado de uma doutrina só, voltada para o Cristo, para os seus exemplos? Eu entendo que essa forma vamos dizer assim, dessa busca, né, que o ser humano tem feito, né, em que pese, né, como foi dito, né, que aqueles que se interessam, que buscam uma razão diferente para uma existência,
né? Que não seja essa apenas, vamos dizer assim, direcionada vamos dizer assim, para a realização dos sonhos, assim, da forma mais ligada às realizações materiais e coisas da mesma espécie, né? O próprio sofrimento, né? O próprio sofrimento, ele acaba forçando, digamos assim, né? Induzindo, melhor dizendo, né? As pessoas a encontrarem uma solução, um socorro ou uma explicação plausível para aqueles problemas que nos nossos dias já têm se tornado recorrentes, né? Então, se no mundo materialista, digamos aqui, não vai aqui nenhuma crítica, nenhuma condenação, nada disso, nós estamos fazendo uma análise, né? Então, se no mundo materialista eu não encontro as respostas para as perguntas que eu faço, ou que eu tenho dentro de mim, né, ainda que eu possa, assim, usar da palavra para manifestar para expressar esse questionamento, essa busca, né, ou que eu guarde também, na maior parte das vezes, de forma silenciosa, né, e passe apenas a mais observar do que buscar verbalizar, né? Então, aos poucos, né, a própria providência divina, né, vai encaminhando, né, a humanidade para esse caminho, porque já está escrito, né, se não vier pelo amor, virá pela dor. Mas o certo é que nós precisamos caminhar para frente, em termos de evolução, né? E o materialismo, a gente sabe que ele é passageiro, né? E depois que a matéria né, perde, depois que ela se desliga, né, o sopro, né, divino se desliga da matéria, né, a matéria se desfaz, né? E então ali acabou tudo, terminou, não tem mais nada. E o sopro, o que move o corpo, enquanto que a gente chama de que ele está com vida, qual é o segmento, qual seria o próximo passo, digamos assim, né? Aí está uma das maiores perguntas que nós, às vezes, precisamos fazer, né? Verdade. E aí a gente observa que, mesmo dentro da cristandade, vamos dizer, existe uma tendência ainda, mesmo aqueles grupos, ou vamos chamar religiões e tal, de algum sectarismo, alguma divisão de alguns conceitos que são diferentes dos outros. Só vai ser até isso aí na sua fala, que cada um se identifica, né? Qual que seria, talvez, o maior desafio, a maior dificuldade para que haja essa harmonização entre os cristãos? Qual que seria realmente aonde esbarra isso? Pois bem, o nosso mestre, ele usava uma expressão que acho que cabe na resposta a essa pergunta, mas ele, com a autoridade, né, espiritual, o conhecedor dele, ele usava uma expressão para deixar clara essa situação, né, das escolas religiosas emparedadas, ou seja, dentro do seu programa, né, doutrinário, né,
filosófico, fora daquilo não havia daqueles limites ali estabelecidos, não havia uma possibilidade de admissão de um entendimento, de uma interpretação, pelo menos para que pudesse ser trazida a uma mesa de discussão, né? Então, isso, né, principalmente quando o mestre falava falava e escrevia, evidentemente, né, da questão dos dogmas, né? Não vamos falar aqui de dogma de maneira generalizada, né? Não estamos falando especificamente de nenhuma escola religiosa, né? Nesse sentido, de que tem assim, aquele roteiro para os seus adeptos, para os seus, né, seguidores, sim. Mas aí a gente cai novamente naquela questão que foi falada há pouco tempo, há poucos instantes atrás, né? Da questão de eu não abrir pelo menos na minha interpretação a possibilidade de que possa existir alguém que pense diferentemente de mim, nesse sentido, né? Porque aí o que vai acontecer? Se você pensa, né, diferentemente de mim, então já eu posso encarar isso, eu posso entender isso como uma abertura para os meus horizontes, ou posso entender como uma ameaça. Entendeu? Esse é um risco, né? E um caminho tortuoso. Exatamente. Nós vamos falar aqui, nesse instante, da cidade eclética, que, em verdade, todos nós sabemos, né? Isso salta aos olhos, que é a comunidade espírita planejada por Allan Kardec e que desencarnou antes de conseguir realizar. Levar a efeito esse projeto dele. Que, na verdade, é uma conquista muito grande, né, para a humanidade termos um local em que se prega essas ideias e que se ensina, né, no dia a dia. Quer dizer, isso é como se fosse uma semente de uma nova civilização, se a gente fosse olhar por esse ângulo, né? O senhor acha que esse livro ele reflete esses valores dessa integração religiosa, tomando-se a nossa cidade eclética como base? Aqui há essa integração, esses valores, o livro reflete isso, caminha dessa forma, é um sustentáculo. Como é que o senhor vê esse livro? Sem dúvida nenhuma, né? Porque a cidade eclética, né, a sua fundação, foi anunciada por ele, o nosso mestre, né, o mestre Renan, no seu discurso de apresentação, digamos assim, da nossa instituição, né, no dia 31 de março de 1946, né, quando ele anunciou, porque ele ainda estava na capital, né, do país naquela época, a cidade do Rio de Janeiro, né, mas ele anunciou que a fundação, isso foi em 1946, a fundação de uma cidade, né, deu alguns detalhes, tal coisa que ele nominou como se fosse a Shangri-La do Ocidente, né, uma cidade iniciática, e importante a gente frisar bem, né, enfatizar, né, no final, que ele fez um convite a todos os homens de boa vontade que quisessem participar, poderiam, sem problema. Então, aí, 10 anos depois, surgiu a fundação da nossa cidade eclética, né, em 4 de novembro de 1956. Né?
10 anos e talvez alguns dias ou meses, né? Meses, porque a instituição foi aberta em março e a cidade foi fundada em novembro, né? Então, e como uma cidade iniciática, destinada a ser vamos dizer assim, um núcleo, né, para, vamos dizer assim, voltado mais para a atividade iniciática. Então, reunindo o espiritualismo, né, a mediunidade, né, nos seus mais, vamos dizer assim, nas suas modalidades mais básicas, mais como já desde a época da fundação da instituição no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a mediunidade é a serviço do necessitado, né? Da criatura que buscava uma porta de saída para as suas dificuldades, né? Principalmente do ponto de vista espiritual, né? A sua saúde espiritual, né? Então, sem nenhuma alusão crítica aqui, nada disso, mas com aquele horário sempre tradicional, de dias e horários para a recepção daqueles necessitados que, batendo a porta, pudessem entrar e ser atendidos pelas entidades, né, pelos espíritos, através dos seus médiuns, né, e saindo dali com uma orientação espiritual, e se fosse, o seu caso fosse também a doença física, com um receituário médico, e durante muito tempo até com medicamentos de forma gratuita, né? Então, voltada totalmente para a caridade, para aqueles mais necessitados, né, que buscavam, né, o auxílio social e espiritual, né? Até porque, se nós lembrarmos, 56 não tinha nem Brasília, né? Então, se podia contar era com essa região aqui mesmo dando esse suporte, né? Sim. O senhor acha que esse livro ele inspira a quem ler ações realmente concretas que gerem no indivíduo a promover dentro de si, ao seu grupo de convívio ou até aonde frequenta, a união entre os cristãos? Até que ponto ele pode eu acho que é a temática principal, né? Porque a gente, folheando, se nós apenas folhearmos o livro, nós vamos ver que foi uma sequência de 10 pregações, né? Depois mais 2, né? mas principalmente no ciclo dos militares espíritas, né? Onde ele fazia essas perguntas. Qual o conteúdo dessas pregações? Ele continuava apresentando ao povo brasileiro, antes de mais nada, né, essa nova proposta, né, de prática religiosa, né, mas não, como ele dizia, não para ser mais um templo, mais uma religião. Um centro espírita. Não. De uma nova proposta para, vamos dizer assim, buscando sempre assim, socorrer os necessitados, os desesperados, né, muitas das vezes, né, com situações que lhes turvava a visão, né, no seu dia a dia, né, e por vezes até criaturas buscando uma porta de saída, né, para os seus problemas, né? E com certeza aí vem a parte da doutrina, né, de que nós não estamos aqui encarnados só para buscar a sobrevivência material. É preciso haver a reforma interior, né,
e a busca pela saúde do espírito, né? O que nos sustenta. Né? Exatamente. Os reveses, né? Com certeza. O senhor gostaria de fazer algum comentário a mais a respeito do tema? O tema é digamos assim, incentiva bastante a gente a comentar e a explorar, né? Pode até, vamos dizer assim, numa outra ocasião a gente tentar a crescer nessa apresentação e nesse comentário, né? Não na apresentação propriamente dita, mas nesse comentário. Agora, com certeza, né, é um dos livros básicos, né, que o nosso mestre deixou escrito para esclarecer, né, as pessoas, né, e principalmente porque ele falava e escrevia com toda a segurança de que com o caminhar do tempo, né, essa busca, essa procura aumentaria de forma considerável em função das condições que o planeta já estaria entrando, né, da confusão mental, enfim, da incompreensão, da intolerância. E hoje é uma realidade. Então, é um roteiro, né, para quem busca, até hoje, né, as pessoas, os humanos dos nossos dias, né, assim, uma razão maior para que haja assim uma vivência num tempo, né, de anos de existência física, né, para se viver uma experiência, né, que deixando um legado que seja um legado saudável, um legado, vamos dizer assim, educativo, para formar pessoas, homens, né, dignos, né, porque ele já dizia, né, o religioso, antes de ser religioso, ele teria que ser decente. Né? Então, é essa consciência que nós temos que procurar adquirir. Né? E aí, em função disso, procurar se movimentar no sentido de corrigir aquilo que é preciso, porque as correções podem vir através das próprias ações da espiritualidade, né, da providência divina, digamos assim, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, é verdade. Uma vez cientificados, orientados, o caminho a gente tem que se esforçar. Com certeza. Em nome da Web Rádio Fraternidade Universal, eu só tenho a agradecer a presença do senhor, né, e já fica convidado para os próximos podcasts, né, desse canal. Obrigado pela presença mais uma vez. Uma boa tarde a todos, né? Esperando ter alcançado a expectativa, né, e também devo esclarecer aqui que é a primeira experiência minha nesse sentido, nessa tarefa, nesse trabalho. E se for oportuno, né, e conveniente, né, voltarmos, né, procuraremos trazer assim mais esclarecimentos, né, buscando ainda nos informarmos de muito conhecimento, né, todo o aprendizado que o nosso mestre buscou deixar para os seus discípulos, mas também para todo aquele que
que quisesse seguir um caminho, né, nesse sentido, independentemente de ser vinculado à nossa instituição ou não, né? E a vinculação à nossa instituição, ela é uma coisa que tem que ser espontânea, né? Não há como ninguém aceitar uma experiência em uma escola religiosa se não for de forma assim, espontânea e de modo próprio, né? Para que então aquele que busca estar aberto aos conhecimentos que aquela escola oferece, né? Seja em que escola for, né? Então, mais uma vez, nós agradecemos a sua presença. Uma boa tarde.